Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Ângela de Santana e este é o canal de Crimes Verídicos. Aqui você encontra casos criminais o tempo todo. E o caso que eu vou contar para vocês neste vídeo é um caso que ocorreu nos Estados Unidos, no estado de Oklahoma, na cidade chamada Porcel. E é extremamente cruel o que Kevin Ray Uden fez com a Jamie Rose Bolin, uma criança, uma menina de 10 anos de idade. Ela saiu para ir para a escola, o pai dela não pôde levá-la porque ele estava com assoberbado no trabalho e não pôde buscá-la. Então, nesse dia, ela desapareceu e a polícia começou a procurar, chegando até o Kevin Ray Uden. Ele tinha 26 anos na época que isso aconteceu. Mas antes de eu entrar nos detalhes, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal e de convidar você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, que deixe o seu gostei, que toque no sininho para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos aqui. E compartilhem, gente, e comentem, sabe? Nos meus vídeos recentes eu não vejo comentários. Vocês não me dão bom dia, não me dão boa noite, não me dão boa tarde. Sabe, ser o mínimo para você, para eu saber que você está aí do outro lado, gente. Eu toda vez eu falo para você, eu faço os vídeos para você, sabe? É como se eu que estivesse contando para você o que eu fiquei sabendo, sabe? Então, se você não me fala nada, se eu não sei se você está assistindo, se você é real, sabe que você está aí, fica muito sem graça, porque parece que eu estou falando para as paredes, que eu estou falando só para a câmera. Então, eu gostaria muito que vocês comentassem, não falassem o que vocês é, estão pensando, tá? Então, gente, voltando para o vídeo, desculpa, voltando para o caso, o Kevin Ray Uden, ele estava com uns pensamentos perversos de gente pervertida e de gente perversa na cabeça, sabe? Ele estava pensando em violência sexual, ele estava pensando em canibalismo. Há algum tempo ele estava passando por isso. Ele tinha 26 anos e ele trabalhava como estoque. Ele fazia estoque, repunha estoque, na verdade, numa loja, num supermercado. Então, ele fazia esse trabalho dele, morava sozinho em um apartamento. Começou a procura pela vítima dele. Mas essa vítima dele, gente, era uma criança.
A Jamie Rose Bolen, ela morava com o pai dela. Só os dois, pai e filha. E o pai dela levava, buscava ela para a escola, sabe? Ele sempre fazia isso. Mas às vezes, quando ele tinha muito trabalho, ela ia para a escola de bicicleta e voltava. Ela ia sozinha e voltava sozinha. Ele não demorava a chegar, sabe, do trabalho. O pai dela chamava-se Curtis Bowling. Então, era assim que ele fazia com ela. E nesse dia, no dia 26 de abril, tinha algo acontecendo na escola, um evento para as crianças. E ela foi de bicicleta, porque nesse dia ele tinha que ficar até mais tarde no trabalho. Ela foi para a escola. E o Kevin era vizinho, assim, de frente. Só atravessar a rua, estava no apartamento dele, ele morava no andar de baixo. Então, ela voltou de casa nesse dia e ele abordou ela, veio conversando com ela, sabe? E ele atraiu ela para o apartamento dele, contando para ela que ele tinha um rato como animal de estimação, que era o pet dele, o rato. Sabia que o rato comia na mão dele, que o rato brincava com ele. Se ela queria para ela ir lá, né, no apartamento, para ela brincar com ele, com o rato dele. E com essa artimanha dele, ele conseguiu que ela entrasse dentro do apartamento dele. Então, ele entrou e ela sentou no sofá, ele colocou um desenho para ela assistir do Bob Esponja. Colocou ela para assistir, ela ficou lá assistindo. Aí ele foi até a cozinha e pegou uma tábua de madeira de bater bife, de cortar carne, e bateu várias vezes com essa tábua na cabeça dela, na parte de trás da cabeça dela. E depois disso, ele a estrangulou com as próprias mãos. O Kevin, tão meticuloso, que ele, depois disso tudo, ele a estrupou. Depois do corpinho dela já sem vida, ele pegou e foi com ela, colocou o corpo dela já sem vida na banheira para esquartejar. Ele queria primeiro decapitá-la, mas ele não conseguiu. A polícia contou que ela tinha um corte de orelha a orelha, mas ele não conseguiu fazer isso, sabe, decapitá-la. Não se sabe o motivo que ele não conseguiu. E ele queria também manter, sabe, o corpo dela, sabe, separar a carne dela para ele praticar o canibalismo. Então, como ele não tinha conseguido fazer, cortar, esquartejar ela da maneira que ele queria, ele colocou o corpo dela dentro de um container, sabe, um container de plástico azul, que coube. Ela fechou esse container com uma fita adesiva, sabe, enrolou ele em fita adesiva e colocou dentro do closet dele, dentro do armário no quarto dele. O
Kevin, gente, ele estava assistindo e falando muito sobre serial killers, sobre assassinatos, matador em série, essas pessoas que matam com crueldade. Ele assistia na hora de, do assassinato, do crime, vídeos de serial killer. Quando o Curtis Bunny chegou em casa, ele não encontrou a filha dele. Então, ele começou a ver onde que ela poderia estar, a procurá-la. E não encontrou, a bicicleta também não estava. Sabe por quê que a bicicleta não estava? Porque o Kevin havia desmontado essa bicicleta e colocado debaixo da cama dele, algumas partes debaixo da cama, outras no armário. Ela foi encontrada 2 dias após o desaparecimento dela. As investigações começaram junto com as procuras, né? A polícia, quando chegou, ela já chamou o FBI. O FBI já entrou assim de cara nesse caso. Então, era uma criança, gente, de 10 anos de idade, que não tinha ido para a escola e não tinha chegado em casa. Então, a escola não era longe, tanto que ela usava a bicicleta, né? Ela ia de bicicleta e voltava à escola próxima da casa dela. Então, aquilo aconteceu no caminho da escola até a casa dela, ao desaparecimento dela. Então, a polícia, nas investigações, que depois de já ter soltado alertas pelo televisão, rádio, celular, sabe, porque a polícia usa esse sistema de alerta, avisando, dando descrição da criança, quando a criança desaparece. A polícia tem esse sistema de alerta, de alarme, que vai para a população. Então, o que aconteceu? O Kevin Ray, quando ficou sabendo do desaparecimento, ele forjando, né? Ele se ofereceu para a polícia para ser voluntário, para ajudar nas buscas, né, da criança. E aí ele falou com o policial que ele tinha visto, sabe, a Jamie Rose, e que ela estava usando um short e uma blusa azul. Então, isso que ele falou para a polícia foi, assim, a primeira bandeira vermelha que apareceu. Sabe, a polícia, você viu ela? A última vez que você viu, eu vi, ele falou o horário, mais ou menos onde ela estava chegando em casa. E quando a polícia esteve na escola, a escola falou que nesse dia que as crianças receberam uma camiseta rosa, todas as crianças da classe dela. Então, a polícia já aumentou mais uma, sabe, mais um alerta com ele. E ele, durante o tempo que ele estava, ele falava muito sobre os serial killers, que os vídeos que os serial killers falavam, dos assassinatos, da decapitação. E o assunto dele era esse, não tinha outro. Então, o que que a polícia fez? A polícia falou: olha, a gente pode ir no seu apartamento, dar uma busca lá no seu apartamento. Ele aceitou, sem
o mandato sem uma autorização judicial, nada. Ele aceitou que a polícia entrasse dentro da casa dele, dentro do apartamento dele. Então a polícia começou, sabe, a olhar, fazer a busca dentro do apartamento dele. E a polícia notou que tinha espeto, sabe, que tinha um produto que era um amaciante para usar em carne, para amaciar a carne, que vários tipos de faca, sabe? Meio estranho, né? E eles viram container de plástico, sabe? De plástico azul no armário do quarto dele. Perguntou para ele o que, é que tem aqui dentro, sabe? Desse container de plástico. Aí ele respondeu, ele viu que não tinha mais jeito. E um outro policial já viu a bicicleta, uma parte da bicicleta dela que estava no quarto dele. Então ele falou: olha, é ela que está aí, ela que está aí. Pode me prender, pode me levar preso, sabe? Porque fui eu, sabe? Eu queria fazer isso, eu queria fazer queria fazer o canibalismo, eu queria comer ela, a carne dela. Os policiais ficaram horrorizados, eles falaram que nunca na vida tinha visto um ser dessa espécie. Então, ele foi preso. Prenderam ele e ele não tinha dinheiro para pagar advogado. O Estado forneceu o advogado para ele. Quando teve a primeira audiência, já os jurados já inclinaram para a pena de morte, sabe? Só de ver o depoimento dele, gente. Porque o que implicou mais na pena de morte dele foi o lado dele voltado para serial killers cruéis, para o canibalismo, sabe? Para o lado da criança, sabe? Da indefesa, da criança indefesa, da pedofilia e do ataque, sabe? Que ele faria a outra. Eles tinham certeza que se ele fosse liberado dali, ele ia matar de novo e ele ia praticar o canibalismo. Quando ocorreu o julgamento dele, ele foi acusado de assassinato em primeiro grau. E no segundo julgamento, foi para decidir a respeito da pena. E os jurados, de novo, opinaram pela pena de morte. Na época, ele estava com 28 anos. E aí começou, sabe? Foram várias apelações. Tentaram mudar essa sentença, essa pena, sabe, de pena de morte. Em 2024, ele tentou, através dos advogados dele, o pedido de clemência. Ele já estava, nessa época, no rol da morte. Já estava esperando. A qualquer hora
ele poderia receber ali a pena dele. Kevin Ray Wooden foi executado no dia 19 de dezembro de 2024. Ele falou sobre a tristeza que seria para a família dele ele ser executado na época, faltando poucos dias, né, para o Natal, na época do Natal, e ser no dia do aniversário dele, que a família dele ia ter essa lembrança na vida deles para sempre. Mas ele não conseguiu também mudar a data da execução. Ele foi executado no dia do aniversário dele, que ele completaria 45 anos de idade. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.